Clubes de motociclistas sempre trazem violência. Em todos os anos nesses clubes poderosos, nunca houve guerras de motociclistas tão desastrosas quanto essas. Pense em dezenas de mortos, milhões em propriedades destruídas e o trauma duradouro nos civis envolvidos no fogo cruzado das gangues. Acredite, o que você verá é uma história marcada pelo sangue das guerras de motociclistas mais mortais já vistas. Preparem-se. Dentro da pacífica e tranquila nação do Canadá, uma guerra continua acontecendo. Anjos do inferno e fora da lei disputam a supremacia, causando agitação no submundo do crime no Canadá. Yves Apache Trudeau, um dos principais matadores dos anjos do inferno, lidera o ataque aos fora da lei nesse conflito violento. Os fora da lei não são páreo para os poderosos anjos do inferno, que os dominam em todas as situações. Derrotados e enfraquecidos, os fora da lei recuam para Ontário, onde tem leve vantagem. Enquanto isso, o capítulo de Laval, um ramo dos Anjos do Inferno liderado por Yves Trudeau, desempenha um papel fundamental ao expulsar os fora da lei de Quebec. Porém, o capítulo de Laval enfrenta problemas, com vários membros lidando com vícios e violando regras do clube. Como resultado de suas táticas agressivas, eles também se tornam alvo da polícia, que os assedia e traz atenção indesejada para o capítulo. Os chefes dos Hells Angels temem por sua reputação, e a pressão policial faz com que decidam que o capítulo de Laval não tem mais utilidade. Eles resolvem destruir o capítulo de Laval, um dos seus, sob pretexto de reunião sobre problemas em um clube dos Hells Angels em Lennoxville. Os líderes canadenses ordenam a presença do capítulo de Laval. Yves Trudeau internou-se em uma clínica de desintoxicação uma semana antes e não pôde comparecer. Os membros do capítulo de Laval que aparecem esperam ser parabenizados. Em vez disso, caem em uma armadilha mortal. Enquanto alguns sobrevivem à emboscada, a maioria é exterminada sem piedade. O brutal incidente ainda é lembrado como a Purga de Lennoxville. Após o ocorrido, Yves Trudeau, o principal assassino de aluguel dos Anjos do Inferno e membro do capítulo de Laval, sente-se traído e decide cooperar com a polícia. Sua cooperação leva à prisão de 39 membros dos Anjos do Inferno, um golpe devastador para a notória organização criminosa. Mas existe um homem que, após a chacina de Lennoxville, ou até por causa dela, deseja se unir aos Anjos do Inferno. Como se vê, ele não só se juntará a eles, mas também os liderará na próxima guerra. Maurice Boucher nasce em 1953 em uma família longe de ser perfeita. Seu pai alcoólatra é um homem violento que aterroriza na família, enquanto sua mãe luta para mantê-los unidos. Maurice tem 7 irmãos e sua infância está longe de ser idílica. Sua mãe é seu alicerce, já seu pai causador e sofrimento sem fim. A vida de Maurice muda drasticamente quando ele abandona a escola na 9ª série. Nessa época, ele já é viciado em drogas e se vê em um caminho sombrio que o levará a uma vida de crime. Ele tenta trabalhar em um canteiro de obras, mas é demitido após uma semana devido ao vício. Desde então, sua carreira criminosa decola. Aos 19 anos, ele realiza seu primeiro assalto, levando $300 de uma loja. Isso é só o começo, e ele continua invadindo mais 3 propriedades. No entanto, a lei logo o alcança, e ele é enviado para a prisão por 6 meses. É apenas a primeira de muitas vezes que ele vai entrar e sair da prisão, mas também há momentos de esperança em sua vida. Após sair da prisão, ele arruma emprego em uma fábrica e por 4 anos tenta viver honestamente. Mas seu passado o alcança e ele se vê atraído para o mundo das gangues de motociclistas. Ele conhece Salvatore Casetta, um homem que se torna seu grande amigo e também é líder de um clube de motociclistas. Enquanto isso, a guerra entre os fora da lei e os Anjos do Inferno se intensifica. Os Anjos do Inferno tentam criar uma base no Canadá, e Boucher e Casetta estão no radar deles. Mas o destino reserva outros planos para Boucher. Ele é preso de novo, agora por crime sexual com menor e condenado a 40 meses de prisão. Enquanto ele está atrás das grades, ocorre a Purga de Lennoxville. O massacre brutal transformará para sempre o cenário dos motoqueiros no Canadá.
Salvatore Casetta fica horrorizado com as ações dos Hells Angels e decide seguir seu próprio caminho, em vez de se juntar a eles. Com isso, nascem os Nômades da Rock Machine, liderados por Salvatore Casetta e seu irmão. Boucher, porém, vê esses acontecimentos de forma oposta e aprova as ações dos Hells Angels. Ele há muito admira os Hells Angels por suas táticas brutais e irmandade. Quando eles lhe oferecem um lugar entre suas fileiras, ele agarra já a oportunidade imediatamente. Boucher torna-se membro dos Hells Angels em 1986 e rapidamente sobe nas fileiras. Yves Trudeau coopera com a polícia após o incidente de Lennoxville e dois dos chefes mais poderosos dos Hells Angels agora estão foragidos. Um é preso, o outro foge para o Marrocos. Os dois chefes já não estão no poder, deixando um grande vácuo de liderança. Maurice Boucher consegue conquistar as pessoas com seu carisma e assim chega rapidamente a uma posição de liderança. Quando ele descobre que um gangster rival está em um bar, ele entra descaradamente e atira nele. O incidente acaba sendo fatal, mas apesar de ter sido desmascarado, a polícia não consegue encontrar nenhuma testemunha disposta a depor contra ele. Após várias prisões importantes, os Hells Angels se reorganizam e Walter Stadnick se torna presidente nacional da organização. Stadnick vê o potencial de liderança de Boucher e logo o coloca no comando do capítulo de Montreal. É durante esse período que Boucher ganha o apelido de Mamãe, pois ele microgerencia seus seguidores, garantindo que cada detalhe de suas tarefas tenha sido cuidadosamente planejado. A ambição de Boucher não para por aí. Ele ainda vê os fora da lei como uma ameaça ao seu controle de Quebec e fica determinado a eliminá-los de uma vez por todas. Com sua astúcia e táticas implacáveis, Boucher mira a alcançar o poder supremo. Seu primeiro ato é brutal. Uma bomba destrói a sede dos fora da lei e mostra que os anjos do inferno não estão para brincadeira. As consequências do atentado mudam quando o presidente dos fora da lei de Danville procura Boucher e propõe aliança com os anjos do inferno. É uma oferta tentadora, mas Boucher vê uma oportunidade de conquistar ainda mais poder. Ele recusa a oferta e convence o fora da lei a ficar em sua posição, fornecendo aos anjos do inferno informações cruciais sobre seus antigos companheiros. Com as novas informações internas, os anjos do inferno lançam ataques devastadores seguidos contra os fora da lei, diminuindo seu número. No auge da crise, os fora da lei ficam com só 10 membros e decidem recuar, entregando Quebec aos anjos do inferno. Será que os anjos do inferno agora são realmente intocáveis? Com duas figuras de liderança fortes como Stadnick e Boucher, quem ousa mexer com eles? Com seus rivais derrotados, os anjos do inferno permanecem triunfantes como os reis indiscutíveis da cena dos motoqueiros de Quebec. As táticas ousadas de Boucher funcionaram, mas ele sabe que precisará de ainda mais crueldade para manter o poder nos próximos anos. A máfia também nomeia os anjos do inferno como um de seus parceiros de negócios mais importantes. No mundo sombrio e obscuro do crime organizado, o poder é tudo. E no Canadá, a família Resuto é a organização criminosa mais poderosa, controlando quase todas as gangues de rua do país. Com suas conexões internacionais que se estendem por Nova York, Sicília e Colômbia, os Resutos controlam o tráfico de drogas, decidindo quem pode distribuir entorpecentes no Canadá. Entre seus principais compradores estão os Hells Angels. A família Resuto possui uma vasta rede que se estende desde a indústria da construção até a política e até mesmo órgãos de segurança pública. Juízes e policiais estão na folha de pagamento deles, garantindo que sua influência alcance todos os cantos de Quebec. No centro desse império criminoso está agora Maurice Boucher. Boucher e os Hells Angels, agora entre os mais poderosos de Quebec, faturam milhões por mês em parceria com a máfia. Mas, apesar do sucesso, há uma gangue rival que constantemente ameaça o domínio de Boucher sobre o poder, os Nômades da Rock Machine. Com grande rede, a Rock Machine também atua no tráfico de drogas, expandindo influência em restaurantes, casas noturnas e outros negócios.
Mas Boucher simplesmente não pode fazer nada contra eles, porque o líder da Rock Machine é seu velho amigo Salvatore Casetta, que também tem amigos poderosos. Um alto membro da máfia apoia Casetta. Ele parecia intocável até 1994, quando Casetta é preso pela polícia com um enorme carregamento de drogas, proporcionando uma oportunidade única para Boucher agir. Ele envia seus homens às várias lojas da Rock Machine, oferecendo-lhes uma escolha. Ou vendem apenas a droga que ele fornece, ou enfrentam as consequências. Esse ultimato não é direcionado apenas à Rock Machine, mas a todas as organizações criminosas da cidade. Ou compram dos Anjos do Inferno ou pagam caro. O Rock Machine Moto Club se recusa a se submeter aos Anjos do Inferno e busca aliados. Eles os encontram na forma de gangues de rua, como o Clã Pelletier, e empresários secretos envolvidos no tráfico de drogas, como o Círculo Negro. Eles elaboram um plano para derrubar os Anjos do Inferno. As gangues de rua e os roqueiros vão para a linha de frente, enquanto o Círculo Negro apoia financeiramente a causa. É uma empreitada arriscada e perigosa, mas eles estão dispostos a arriscar tudo pela chance de derrubar o domínio dos Anjos do Inferno sobre o submundo do crime de Montreal. Este é um ponto de virada na história criminal da cidade e um que terá consequências de longo alcance por muitos anos. A Guerra dos Rockers em Quebec começa oficialmente em 13 de julho de 1993, quando os nômades da máquina de rock lançam seu primeiro ataque. 3 membros chegam a um local de um Anjo do Inferno e o matam. No dia seguinte, eles atiram em outro membro dos Anjos do Inferno, que sobrevive e é levado ao hospital. A polícia descobre que os rockers planejam explodir uma sede dos Anjos do Inferno e prende 5 membros nômades. Em resposta, os chefes dos Anjos do Inferno realizam uma reunião e decidem declarar guerra. E assim, a loucura começa. Bombas são usadas e tiroteios ocorrem à luz do dia. Cada ação logo recebe um ataque de vingança. Em 28 de outubro, os Anjos do Inferno eliminam o líder do clã Pelletier, intensificando ainda mais o caos. O irmão dele assume o controle e busca vingança contra o líder dos Anjos do Inferno, Boucher. O plano é estacionar um caminhão com explosivos em frente ao restaurante favorito de Boucher para causar danos devastadores. No entanto, um policial acaba frustrando o plano ao perceber que o caminhão não está autorizado a circular. Enquanto o conflito continua, ambos os lados sofrem inúmeras baixas e a situação se torna cada vez mais desafiadora para a polícia. Com a maioria dos roqueiros se recusando a cooperar com as autoridades, resolver muitos dos casos acaba sendo uma batalha difícil. A corrupção na polícia agrava ainda mais as dificuldades deles. Mas, em 1995, há um avanço crucial. A polícia encontra alguém que se tornará peça-chave na investigação, Danny Kane, um associado dos Hells Angels. Kane vinha tentando se tornar um membro de pleno direito dos Hells Angels há algum tempo, mas só lhe davam o trabalho sujo. Sua grande chance veio quando lhe deram a tarefa de liderar os Demon Keepers, um clube de motoqueiros recém-formado dos Hells Angels, mas eles foram rapidamente pegos pela polícia. Kane se sentiu usado e traído pelos Hells Angels e decidiu cooperar com os investigadores. Ele forneceu informações valiosas sobre as operações dos Hells Angels, assim como informações sobre a máfia em Montreal. Kane também revelou que a polícia de Montreal e Quebec estava amplamente na folha de pagamento de Maurice Boucher. Após suas declarações, Kane então volta às ruas e começa seu trabalho como informante. Mas as coisas escalam para um nível mais alto. Um traficante de drogas com ligações aos Anjos do Inferno é morto quando seu carro explode. Tragicamente, um menino de 11 anos que brincava no parque também é atingido e morre 4 dias depois. O público fica indignado, exigindo que sejam tomadas medidas contra as gangues de motoqueiros. No entanto, a força policial corrupta representa um grande obstáculo para a justiça. Mesmo com prisões, subornos a juízes e jurados pelos Anjos do Inferno dificultam condenações. Mesmo assim, a Operação Wolverine é lançada para encerrar de vez a Guerra dos Motoqueiros.
O investigador André Bouchard lidera a ofensiva, determinado a trazer justiça para as vítimas e suas famílias. Com experiência prévia, investigando gangues de motoqueiros, tendo trabalhado no caso do Popeyes Motoclube e conhecimento íntimo de Maurice Boucher de investigações anteriores, Bouchard é um recurso valioso para a equipe. Porém, ele não busca justiça sozinho. Outros investigadores se unem a ele e não se intimidam pelos motoqueiros. Juntos, eles trabalham incansavelmente para pôr fim à violência e responsabilizar aqueles que são culpados por suas ações. À medida que Bouchard continua sua investigação sobre os Hells Angels, ele se torna um espinho no lado de Maurice Boucher, o notório líder da gangue. Boucher decide tomar as rédeas da situação e provocar Bouchard, realizando reuniões em seu café favorito, que então fica cheio de Hells Angels. Mas Bouchard não recua e continua aparecendo com uma mesa cheia de policiais, levando a intensos confrontos de olhares entre os dois grupos. No entanto, Boucher logo descobre por meio de um dos policiais subornados que há um traidor em suas fileiras. Ele forma um pequeno grupo de elite chamado Nômades para descobrir quem é o traidor. Enquanto isso, Bouchard acredita que alguns colegas recebem propina e decide sair da Operação Wolverine. Enquanto isso, o informante Kane recebe a perigosa missão de eliminar um membro dos Anjos do Inferno. Esse alvo foi incluído na lista de execuções após brigar em um bar com um mafioso. Mas enquanto Kane parte para cumprir a tarefa, a busca pelo traidor dentro da organização dos Anjos do Inferno se intensifica. A suspeita recai sobre Steinert, que surpreendentemente venceu um processo judicial há pouco tempo. Mas à medida que a pressão aumenta, Steinert começa a suspeitar de Kane, que é o verdadeiro informante. Para tirar a corda do pescoço, Kane elabora um plano astuto. Ele usa sua posição na polícia para manipulá-los a apreender uma carga e então incrimina Steinert intencionalmente pelo crime. Essa manobra gera desconfiança no grupo, pois Steinert virou suspeito de traição. Para piorar, Kane acusa Steinert e o outro roqueiro envolvido na briga com a máfia, fazendo com que eles se tornem alvos. Eventualmente, tanto o roqueiro quanto Steinert são encontrados mortos e parece que Kane conseguiu encobrir seus rastros com sucesso. Mas Boucher ainda acredita haver mais informantes e toma uma atitude drástica, criando uma lista de alvos com nomes de autoridades. Os dois primeiros alvos são guardas prisionais que são assassinados imediatamente por membros dos Nômades Hells Angels. A cidade de Quebec é mais uma vez lançada ao caos e ao medo diante da violência ousada. Após os incidentes, Bouchard cria a Harm para localizar os assassinos dos oficiais. Eles realizam inúmeras operações e fazem inúmeras prisões. Eles conseguem que um fale, revelando um dos assassinos. O nome dele é Stefan Gunn. Gagne confessa tudo e também revela o nome de seus cúmplices. Um deles foge para o México, enquanto o outro é encontrado morto. O mais importante é que Gagne concorda em identificar Boucher como o mandante. No dia 18 de dezembro de 1997, Maurice Boucher é então preso. Um ano depois, o julgamento começa, mas ocorre de forma diferente do esperado. O juiz age em favor de Boucher, apesar de ser conhecido por sua rigidez. Ele confia em Boucher e seus advogados, e Maurice Boucher é absolvido. Com isso, Maurice Boucher se torna um homem livre novamente e parece intocável. Ele também está quase vencendo a guerra contra os nômades Rock Machine. Um membro do Círculo Negro decide mudar de lado e trai muitos de seus membros que eram financiadores, o que resulta na eliminação de membros do Círculo Negro em favor de Boucher. Alguns membros preferem se entregar e cumprir pena na prisão. Boucher provavelmente busca enfraquecer a máfia rival e conquistar o poder absoluto. Então, um membro dos Anjos do Inferno, que se tornou informante, revela que Boucher está por trás do assassinato de um homem que fazia negócios com a máfia. Como resultado, 11 pessoas próximas à máfia e aos Anjos do Inferno são eliminadas. Jornalista que cobria o caso é baleado após acusar Boucher de ser o mandante, mas sobrevive. O incidente causa tumultos que pedem leis mais rígidas.
Vito Rizzuto, o chefão da máfia, não fica nada satisfeito com toda a situação, pois isso traz muita atenção para seus negócios no submundo. Sua frustração transborda. Ele sabe que precisa agir, então ameaça os anjos do inferno e a máquina de pedra. Vito diz a eles que vai parar as entregas se eles não acabarem com a guerra. A tensão está alta e as apostas são ainda maiores. Em seguida marca-se uma reunião entre Maurice Boucher, líder dos Anjos do Inferno, e o chefe dos nômades da Máquina de Pedra. Vito assiste aos dois homens apertando as mãos, torcendo para que isso encerre o conflito e permita que os negócios do submundo prossigam lucrativos. Porém, a história muda quando Bouchard prende Boucher de novo. Desta vez, o caso é julgado novamente, apesar de Boucher ter sido absolvido na época. As autoridades afirmam que os Hells Angels intimidaram o júri no primeiro julgamento. Esse novo julgamento é uma ocasião impactante e todos estão tensos. Ao final, Boucher é considerado culpado e condenado à prisão perpétua. A sala está silenciosa e todos sabem que o veredicto terá consequências por muitos anos. Com o tempo, Boucher enfrenta vários desafios na prisão. Ele é atacado várias vezes e os Anjos do Inferno até o expulsam do clube deles. É uma realidade dura para alguém que já foi tão poderoso. A justiça foi feita e o mundo está mais seguro por isso. A partir da história fascinante da guerra mais mortal dos Hells Angels, mergulhamos em sua história, revelando a turbulência das guerras de motoqueiros mais mortais. É um confronto entre grupos de motociclistas rebeldes com os Hells Angels na guerra de motoqueiros mais violenta da história. No submundo canadense, começa uma corrida pela supremacia em que o mais implacável vencerá. Dois dos clubes de motociclistas mais poderosos e notórios do mundo, os Outlaws e os Hells Angels, travam uma guerra por Montreal. Uma batalha se estende por quase 10 anos, culminando na perda de 62 vidas e espalhando medo e terror nos corações dos canadenses. Os Outlaws, conhecidos por suas táticas brutais e crueldade, estão de olho no Satan's Choice Motorcycle Club, um formidável clube canadense que existe há mais de uma década. Os Outlaws, um clube americano, veem uma oportunidade de expandir seu império para o Canadá e decidem absorver o Satan's Choice Motoclub em seu clube. Enquanto isso, os Hells Angels estão de olho em um prêmio ainda maior. O Popeye Motoclub está no radar deles faz anos. Os Hells Angels querem controlar o clube e ampliar sua influência nacionalmente. Em dezembro de 1977, os Hells Angels assumem oficialmente o controle do Popeye Motoclub. É uma grande vitória para os Angels e um sinal claro de que eles são uma força a ser reconhecida no cenário dos motoqueiros canadenses. A guerra de motoqueiros canadenses se intensifica em fevereiro de 1978, quando os Outlaws criam seu segundo capítulo em Quebec ao assumir o Montreal Rockers Motoclub. Os Hells Angels não vão deixar esse desafio sem resposta. Numa noite de fevereiro de 1978, Yves Apache Trudeau, membro dos Hells Angels que entraria para o Hall da Fama do grupo, faz seu movimento. Ele se aproxima de um grupo de membros dos Outlaws e, sem aviso, saca uma arma e começa a atirar. Um membro morre na hora e outro fica gravemente ferido. Esse ato brutal marca o início de uma guerra total entre os dois grupos na província. Mas os Anjos do Inferno não hesitam em usar métodos mais drásticos. Antes que os fora da lei reajam, os Anjos do Inferno atacam de novo, agora diretamente o líder da gangue. Os anjos colocam uma bomba no carro dele, ignorando possíveis inocentes no fogo cruzado. Os fora da lei são atingidos em cheio, o líder deles está morto e seus aliados mais próximos estão feridos. A gangue está em choque e, a princípio, parece incapaz de se defender contra a ferocidade dos Hells Angels rivais, especialmente quando são atacados em 3 dias consecutivos, em abril de 1978. No primeiro dia, eles atacam a sede dos fora da lei, ferindo vários. A violência segue no segundo dia, com mais um fora da lei brutalmente morto.
No terceiro dia, um anjo do inferno atira em um fora da lei e sua namorada em um bar local, deixando os dois gravemente feridos. A cidade está em estado de choque e as pessoas começam a temer por sua segurança. Os fora da lei revidam e atiram em um anjo do inferno durante um tiroteio de carro em movimento. No entanto, isso é só o começo. Os anjos do inferno ganharam respeito e causaram alvoroço ao dominar brutalmente o submundo canadense. Clubes de moto menores como os Selvagens Moto Club decidem unir forças com eles. E Walter Stadnick, o líder dos Selvagens na época, marca uma reunião com o líder dos Anjos do Inferno, Yves Buteau, para discutir uma integração. Sem saberem, os fora da lei observavam a reunião de perto. A reunião diplomática entre aliados terminou no evento sangrento chamado Massacre do Le Tourbillon. Em um café, os Anjos do Inferno e os Selvagens discutem estratégias para uma possível aliança até que o caos irrompe. Dois fora da lei armados com espingarda serrada e pistola atiram contra motoqueiros rivais. Os motoqueiros desavisados no café não conseguem se defender. O café, antes tranquilo, virou um banho de sangue, com paredes marcadas por tiros e chão ensanguentado. Dois dos Selvagens Motoclube e um anjo do inferno morreram. Vários outros ficaram feridos. Durante a carnificina, Walter Stadnick foge dos atiradores ao se esconder sob uma mesa. Os fora da lei agora realizaram seu primeiro contra-ataque de verdade. O massacre de Tourbillon é um duro golpe na supremacia dos Anjos do Inferno. Os chefes dos Anjos do Inferno então designaram seu assassino número 1, Yves Apache Trudeau, para rastrear e matar a pessoa que ordenou esse massacre. Mas os fora da lei seguem contra-atacando nesse período. Eles simplesmente não podem permitir uma união entre Selvagens e Anjos do Inferno. Portanto, eles focam no pequeno Selvagens Motoclube e fazem disso seu principal objetivo: eliminar esse clube de motoqueiros pequeno, mas vital. Os Selvagens não conseguem se defender dos foras da lei mais fortes, que matam motoqueiros um a um com armas ou bombas. Quando Walter Stadnick retorna um dia à cidade natal dos Selvagens, ele não encontra mais um clube. Os Selvagens são história, e Stadnick está sozinho. Por isso, ele se junta sozinho aos Hells Angels e passa a desempenhar um papel de destaque no futuro. Atualmente, um Hells Angel se destaca especialmente em garantir que os Hells Angels continuem no controle. Yves Apache Trudeau atira no ex-chefe dos Outlaws e depois também pega o homem por trás do massacre de Tourbillon, Roland Du Temple. Trudeau coloca uma bomba no carro de Du Temple e a explode quando ele entra. Ele mata outro fora da lei a sangue frio na rua. Trudeau, sozinho, é uma força a ser reconhecida. Sua influência na batalha entre Anjos do Inferno e foras da lei é crucial. Com Yves Labosse Buteau e outro Anjo do Inferno, ele mata um fora da lei e sua namorada ao explodir a motocicleta deles. Esse grupo particularmente indisciplinado em torno de Trudeau recebe autorização do capítulo de Montreal para estabelecer o capítulo norte de Montreal, com sede em Laval. Formado principalmente por ex-integrantes dos Popeyes, conhecidos pelo comportamento violento e uso de drogas, decisão crucial. Já o capítulo sul de Montreal, liderado por Régent Zig Zig Lessard, reúne membros mais disciplinados que entraram após 1977. A fama do capítulo norte por seu comportamento imprudente e violento resultou em um grande conflito interno. Yves Trudeau foi obrigado a matar um colega de capítulo, pois ele era viciado em drogas e conspirou para sequestrar os filhos de um dos traficantes dos Anjos do Inferno. A luta contra os fora da lei finalmente custou a vida de Yves Buteau, o atual presidente dos Anjos do Inferno canadenses. Depois de visitar um café, ele fuma com um colega e logo é atingido por tiros de pistola calibre .38. O atirador é Gino Boudreau, um aspirante a fora da lei que busca se tornar membro pleno ao assassinar um Anjo do Inferno. Mais de 2.000 apoiadores e 150 Anjos do Inferno do Canadá, Estados Unidos da América, Inglaterra e outros participam do cortejo fúnebre de Yves Buteau,
percorrendo cerca de 65 quilômetros de Sorel a Drummondville, onde ele é sepultado. No dia seguinte ao funeral, um garoto faz uma descoberta chocante. Uma bomba foi colocada no trajeto do cortejo, ameaçando gravemente os motociclistas dos Anjos do Inferno. A polícia supõe que a bomba foi colocada e disfarçada sob a cobertura da escuridão na noite anterior ao funeral, em uma aparente tentativa direcionada contra a vida dos motociclistas. No mundo das gangues criminosas de motociclistas, nem mesmo um funeral é sagrado. No entanto, o que parecia ser o golpe mais pesado contra os Anjos do Inferno, o assassinato do líder, não leva ao efeito esperado. Em 1984, os Anjos do Inferno entram em fúria de novo. Carros-bomba, tiroteios em movimento e criminosos que desaparecem sem deixar rastros. Com precisão, os Anjos do Inferno atacam os foras da lei, forçando-os a recuar, derrotados de Montreal. Os foras da lei se reagrupam em Ontário e mantêm seu reduto, mas os Anjos do Inferno já mostraram seu domínio na região. Apesar dos esforços das autoridades, os Anjos do Inferno continuam a agir com impunidade e sua influência permanece uma força significativa no submundo canadense. A Primeira Guerra de Motoqueiros canadense chegou ao fim, mas só serviu para solidificar a reputação dos Anjos do Inferno como uma das organizações criminosas mais perigosas do país. Após esse capítulo sombrio da Guerra de Motoqueiros, entramos no massacre mais mortal já ocorrido. Imagine uma cena de violência inédita, um momento que marca para sempre a história dos motoqueiros. Ontário, Canadá, é famoso por sua paz, onde vizinhos se cumprimentam e famílias participam de eventos locais. Mas por baixo da superfície dessa comunidade idílica, um capítulo sombrio da história criminal canadense se desenrola, enviando ondas de choque por toda a nação. Em abril de 2006 ocorre um massacre que expõe um mundo de violência, traição e lealdades destruídas. É um dia que para sempre gravará o nome Wayne Kelestein nos anais da infâmia. Como líder de uma facção renegada dentro dos bandidos, Kelestein não é estranho ao perigo. Na verdade, ele se deleita e leva tudo a um novo nível, deixando a nação perplexa e horrorizada. Com sua natureza dura e seu desrespeito imprudente pela lei, Kelestein se torna uma lenda no mundo dos motoqueiros fora da lei, temido por seus inimigos e reverenciado por seus irmãos. Nascido em 1949, pouco se sabe sobre a criação de Wayne, o que deixa o mundo curioso sobre como ele chegou ao crime. Com só 18 anos, ele já era um criminoso experiente, envolvido em assaltos, tráfico de drogas e rumores de assassinato. Sem qualquer proteção de gangue para defendê-lo dos perigos do submundo canadense, Wayne é uma figura vulnerável. Em julho de 1977, o Clube Outlaws chega ao Canadá ao incorporar o capítulo do Satan's Choice, em London, Ontário. Kelestein tenta entrar como membro, mas é recusado por ser visto como um hit score, alguém que sempre atrai a atenção da polícia. Em 1982, ele recebe permissão para fundar um clube fantoche dos Outlaws, chamado Holocaust Motorcycle Club. O nome não agradou a outros fora da lei. Em 1988, foi renomeado para Annihilators Motorcycle Club. O nome doentio que ele escolhe para o clube já indica o tipo de mente distorcida que esse cara tem. No entanto, o sucesso de Wayne é prejudicado por seu temperamento imprevisível, que frequentemente coloca obstáculos em seu caminho. Seu temperamento explosivo acaba levando a um incidente em junho de 1991, quando um membro fora da lei acusa Wayne de tê-lo baleado. As acusações acabam sendo retiradas quando o acusador decide não testemunhar. Mas o incidente coloca Wayne sob o olhar atento da polícia, que agora o considera uma pessoa de interesse. Em 1992, um ano depois, Wayne enfrenta um acerto de contas. Durante a Operação Bandito, que visava Annihilators e Outlaws, Kelestein é preso em sua fazenda. Ele é achado bêbado e drogado na sala de estar, entre armas, cocaína, dinheiro e objetos nazistas.
Mal sabe Wayne que sua história ali está longe de terminar. A fazenda pode ter sido confiscada e sua liberdade retirada, mas seu espírito indomável resiste a ser extinto. Quando Wayne sai de sua cela, ele se vê jogado de volta em um mundo que mudou dramaticamente durante seu tempo na prisão. Os Hells Angels, os adversários mais formidáveis dos Outlaws, ganharam poder, desencadeando uma guerra feroz por domínio dentro do submundo do crime. Wayne, decidido a recuperar sua posição, rapidamente reassume o comando dos motoqueiros. Cansados do temperamento explosivo e imprevisível de Wayne, os Outlaws decidem banir ele e seu clube. Privado de seus antigos companheiros leais, Wayne se vê lutando com a perda de poder e influência. Buscando nova aliança, ele procura o Loners Moto Club e faz parceria com Giovanni Mazzadir, que logo vira protegido e braço direito de Wayne. Os Hells Angels tentam recrutar Wayne, mas ele recusa desafiadoramente. Após serem rejeitados, os Hells Angels buscam vingança e organizam um drive-by contra Wayne. Embora ele milagrosamente sobreviva ao ataque, seus problemas continuam a aumentar. Os Hells Angels ganham vantagem na guerra em andamento, atraindo vários clubes para o seu lado e solidificando seu domínio sobre o poder. Percebendo que tem poucas chances contra a ascensão dos Hells Angels, Wayne toma uma decisão calculada de buscar um aliado poderoso. Ele se une aos Formidáveis Bandidos, o segundo clube de motoqueiros mais influente do mundo, com o objetivo de mudar novamente o equilíbrio de poder. Porém, suas ambições são frustradas quando é preso em 2000 por posse ilegal de armas, iniciando uma investigação policial intensa. As autoridades, não apenas investigando Wayne, mas também o tendo como alvo, descobrem um arsenal com mais de 40 armas em sua posse. Wayne é preso, mas após 2 anos de batalhas judiciais, consegue liberdade sob fiança. Quando ele retorna ao mundo fora das paredes da prisão em 2002, Wayne se depara com uma constatação desanimadora. Seu antigo protegido, Giovanni Mazzadia, assumiu a presidência dos bandidos durante a ausência de Wayne. Impulsionado pelo orgulho ferido e pela recusa em aceitar a nova autoridade de seu antigo protegido, Wayne entra em uma discussão acalorada com Giovanni. No entanto, o clube se une em torno de Giovanni, solidificando seu apoio e aceitando-o como seu legítimo líder, marginalizando ainda mais Wayne nesse processo. As paredes de lealdade que antes o cercavam agora se tornam uma barreira entre Wayne e a posição de poder que ele tanto deseja. Giovanni lidera os bandidos com firmeza e discrição, seguindo um código pessoal que proíbe envolvimento com metanfetamina por seu forte senso moral. No entanto, sua postura baseada em princípios atrai uma boa quantidade de inimigos. Os presidentes dos bandidos americanos discordam de seu estilo de liderança, apontando a falta de lucro como principal preocupação. Diante dessa oposição, os bandidos decidem cortar relações com Giovanni, retirando dele e de sua equipe a afiliação aos bandidos. Giovanni responde renomeando seu clube para No Surrender Crew, reafirmando sua independência. Apesar da mudança de nome, as tensões continuam altas, já que muitos membros da No Surrender Crew continuam exibindo orgulhosamente seus patches dos bandidos. Esse flagrante desrespeito aos desejos dos bandidos americanos agrava ainda mais a situação. Os bandidos americanos, decididos a resolver o problema, convocam uma reunião. Na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, convidam Wayne Kellenstein e Michael Santon, 2 figuras influentes, para representar seus interesses. A reunião é presidida por Peter Mongo Price, o homem mais poderoso dos bandidos. Price aproveita a oportunidade para expor o problema em questão, enfatizando que a exibição contínua dos coletes dos bandidos pelo grupo No Surrender não é apenas desrespeitosa, mas também uma clara violação das regras do clube. No entanto, ele tranquiliza Wayne e Michael de que um confronto violento não é o resultado desejado. Ele só pede que o grupo No Surrender pare de usar os coletes. Em troca, Price promete nomear Wayne como presidente nacional dos bandidos, reconhecendo suas qualidades de liderança.
Embora Price queira uma solução pacífica, Wayne e Michael já tinham outro plano. Impulsionados pelo desejo de vingança, eles pretendem eliminar Giovanni e sua equipe completamente. Wayne está fortemente armado e Michael lidera um grupo leal preparado para enfrentar a equipe No Surrender. Para elaborar um plano estratégico, Santan e seus homens se reúnem na fazenda de Kellenstein, onde pretendem eliminar seus adversários de uma só vez. Wayne, de forma astuta, convida Giovanni Massidi e sua equipe à sua fazenda para, supostamente, resolver as divergências entre os grupos. Sem saber do perigo iminente, Giovanni concorda com o encontro, entrando inadvertidamente em uma armadilha cuidadosamente preparada. O tempo é essencial, pois o encontro fatídico se aproxima. Percebendo o perigo, Wayne envia esposa e filha ao exterior para protegê-las, ocultando o real motivo da saída repentina. A equipe No Surrender chega à fazenda de Wayne Celestine após as 10h30 da noite. Eles somam 8 homens: Giovanni Mazadir, Jamie Flans, Jorge Crearakis, Luiz Raposo, Jorge Chasson, Paulo Sinapoli, Frank Salemo e Michael Trotter. Eles nem imaginam o destino traiçoeiro que os aguarda naqueles terrenos sombrios. Ao chegar à fazenda, a equipe sente uma tensão palpável, lançando uma sombra assustadora sobre a cena. É Luiz Raposo quem primeiro percebe que algo está terrivelmente errado. Seus instintos soam alarmes e seu olhar recai sobre Michael Santan, empunhando uma arma ameaçadora. Percebendo rapidamente o perigo, Raposo entra em ação, disparando uma chuva de balas contra Santan. Seus tiros atingem o alvo, mas para sua frustração, Santan não se fere graças ao colete à prova de balas. Recuperando-se rapidamente, Santan revida. Seus tiros letais atingem Raposo, tirando sua vida no fogo cruzado caótico. A súbita erupção de violência na fazenda mergulha a cena no caos. Percebendo uma pequena chance de escapar, Sinapoli e Creoraca aproveitam o momento para uma fuga desesperada em busca da liberdade. Porém, as esperanças deles acabam quando Wayne Celestine intercepta seu caminho e impede a fuga. Com Celestine e a equipe de Santan agora no controle, os membros restantes da tripulação, no Surrender, se veem mantidos como prisioneiros, com o destino incerto. Presos na turbulência do momento, Celestine e Santan lutam com seus próprios pensamentos conflitantes, incertos sobre o futuro imediato. Buscando consolo no álcool, Celestine afoga seus problemas a cada gole, chegando até a permitir que uma das vítimas faça uma ligação para sua namorada. À medida que o tempo se arrasta, Wayne Celestine toma uma decisão devastadora, uma escolha que selará o destino da equipe No Surrender. Determinado a cumprir sua missão sombria, ele decide eliminar cada membro um por um, garantindo a execução de seu plano sinistro. Impulsionado por sua propensão à violência e ao álcool, ele elimina um após o outro. A cada vida tirada, a determinação de Celestine fica mais fria, até que ele chega ao último membro da equipe No Surrender. Porém, seu estado de embriaguez o impede de puxar o gatilho, delegando a tarefa a seus capangas leais. Tendo realizado suas intenções sombrias, Celestine elabora um plano para jogar a culpa nos Hells Angels. Ele ordena que sua equipe transporte os corpos sem vida da equipe no Surrender para o território dos Hells Angels, com a intenção de fazer parecer que o ato foi obra da gangue rival. Porém, o destino interfere e seus planos falham quando seus veículos ficam sem combustível ao se aproximarem do limite do território. Forçados a abandonar seus carros, eles buscam refúgio em uma fazenda próxima, onde incendeiam os veículos numa tentativa desesperada de apagar qualquer evidência incriminadora. Ao notar a gravidade, Celestine liga rapidamente para 2 confidentes, buscando ajuda para eliminar vestígios de sua empreitada macabra. No entanto, sem que eles soubessem, os olhos atentos das autoridades já começaram a examinar o caso, iniciando uma investigação minuciosa sobre os acontecimentos daquela noite fatídica.
A presença do carro queimado perto da fazenda de Kellenstein levanta suspeitas imediatas e aponta para o possível envolvimento de Wayne Kellenstein no crime. As autoridades não perdem tempo e iniciam uma investigação forense meticulosa no local. A busca deles resulta em provas condenatórias, quando os investigadores descobrem as chaves das vítimas escondidas na lareira de Kellenstein, um testemunho arrepiante de sua ligação com os assassinatos. Em um golpe de sorte para os investigadores, eles também encontram um cartão de visitas parcialmente queimado, pertencente a ninguém menos que Jamie Flans, ligando ainda mais os suspeitos ao crime. Os esforços determinados da polícia não param por aí, enquanto eles vasculham meticulosamente a fazenda em busca de mais pistas. Sua busca exaustiva traz resultados quando eles encontram as armas do crime, fortalecendo o caso contra Kellenstein e seus corréus. Após a prisão, os suspeitos foram julgados a partir de 9 de janeiro de 2007. O júri, após uma cuidadosa deliberação, declarou Wayne Kellenstein e seu corréu culpados de todas as acusações. Enquanto Wayne Kellenstein continua vivo até hoje, seu destino está selado dentro dos limites da prisão, onde passará o resto de seus dias pagando pelos crimes que orquestrou. Os eventos assustadores envolvendo a equipe No Surrender e seu encontro com o plano impiedoso de Kellenstein servem como um lembrete perturbador das profundezas da depravação humana e da busca incansável por justiça daqueles que se opõem a isso. Tomando um rumo sombrio, exploramos as consequências do massacre de motociclistas mais mortal de todos os tempos e as dinâmicas complexas da sangrenta batalha pelo Reino Unido. Imagine uma paisagem marcada pelo conflito, um campo de batalha onde a luta pela supremacia atinge uma nova intensidade. Imagine uma época em que motocicletas dominavam as estradas e a cultura dos motoqueiros estava no auge. Estamos no final dos anos 1960 e uma tempestade está se formando no coração da Grã-Bretanha. Os Anjos do Inferno, a infame gangue de motociclistas que tomou os Estados Unidos de assalto, agora miram novos horizontes. A chegada deles a um país sem cena relevante de motociclistas impactou toda a nação. Orgulhosamente vestindo seus coletes de couro icônicos, estampados com o crânio e as asas, eles deixaram uma marca indelével no cenário britânico. Mas mal sabiam eles que não eram os únicos buscando uma fatia do cenário motociclístico britânico. Outro grupo de motociclistas está presente na Grã-Bretanha, os fora da lei. O momento exato da chegada deles à ilha permanece incerto até hoje. Algumas fontes dizem que eles já estavam lá antes dos Anjos do Inferno. Outras afirmam que os fora da lei só se estabeleceram na Grã-Bretanha no fim dos anos 1980. A relação entre Anjos do Inferno e fora da lei envolve colaboração, rivalidade e conflitos. Os conflitos entre os clubes não surgem diretamente de questões entre eles. Os Anjos do Inferno inicialmente se envolvem em uma rivalidade com um clube chamado Párias, que tem conexões com os fora da lei. As tensões entre os Anjos do Inferno e os Párias começam em 1997, quando os Párias planejam se aliar a outro clube chamado Tribo Perdida Motoclube para formar um grupo de motoqueiros poderoso. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando a Tribo Perdida Motoclube decide se juntar aos Anjos do Inferno em vez disso. Em novembro do mesmo ano, 2 párias são abordados pela polícia. Eles vão confrontar membros dos Anjos do Inferno e estão armados. Uma colisão direta pode ser evitada aqui graças à intervenção dos policiais. O confronto segue em janeiro de 1998 durante um lendário show de reunião de roqueiros em um grande salão. Entre os 1.700 presentes há membros dos Outcasts. Naquele dia, os Hells Angels parecem prontos para atacar. Em um incidente trágico, 2 membros dos Outcasts são agredidos e não resistem aos ferimentos. Esse evento reacende as hostilidades entre os clubes e provoca novos confrontos. A rivalidade entre os Hells Angels e os Outcasts evolui para um conflito feroz, marcado por confrontos recorrentes. Algumas fontes dizem que os Outlaws também entram no conflito após 1998, aumentando as tensões entre os clubes. A atuação e presença dos Hells Angels e Outlaws na Grã-Bretanha são rigorosamente monitoradas pela polícia para combater crimes e garantir a segurança pública.
Leis e medidas são adotadas para combater crimes de grupos de motociclistas enquanto segue a disputa pelo controle das ruas britânicas. Porém, o governo não pode vigiar todos os motociclistas sempre. É um dia ensolarado de agosto quando o Bulldog Bash, um encontro anual de motociclistas, está a todo vapor. Iniciado pelos Anjos do Inferno, o evento cresceu de origens modestas para se tornar um dos maiores encontros de motociclistas da Europa. Ano após ano, o evento cresce, e em 2007, por exemplo, um total de 50 mil pessoas compareceram ao Bulldog Bash, só para você ter uma ideia do tamanho que isso é. No entanto, o local do evento, o Shakespeare County Raceway em Warwickshire, não está livre de tensão, já que supostamente fica em território dos fora da lei. Em 2001, ocorre um incidente que permanece sem solução até hoje, causando desconforto. Um anjo do inferno se prepara para sair do Bulldog Bash quando um carro preto surge ao lado. Sem aviso, tiros são disparados contra o motociclista a partir do carro. Por sorte, o motociclista é atingido apenas no pé. Ele sobrevive, mas os autores seguem desconhecidos. O incidente permanece sem solução, pois ninguém está disposto a cooperar com a polícia. Esse comportamento é comum entre membros de clubes de motoqueiros, que preferem manter a polícia e autoridades afastadas de seus assuntos. Aqueles que não cumprem, se tiverem sorte, serão apenas excluídos. Nos anos seguintes, de 2001 a 2007, o conflito entre os Anjos do Inferno e os fora da lei parece se acalmar na superfície. No entanto, o que acontece nos bastidores permanece oculto e provavelmente continuará sendo um segredo para sempre. No fim de 2006, os fora da lei elaboram um plano. Segundo a polícia, o presidente do capítulo de Warwickshire dos fora da lei planeja um ataque. O alvo deles é um motoqueiro dos Anjos do Inferno e, novamente, o Bulldog Bash parece o cenário ideal. O presidente dos fora da lei monta um pequeno estande de tiro em sua propriedade para praticar a mira. 7 motoqueiros fora da lei estão envolvidos neste incidente que ocorrerá no Bulldog Bash, 2007. Câmeras de vigilância flagraram membros dos fora da lei inspecionando o exterior do Bulldog Bash. O dia 12 de agosto chega e Jerry Tobin, um motoqueiro dos Anjos do Inferno, é flagrado por uma câmera de vigilância abastecendo por volta das 14 horas. Ele está acompanhado por outros 2 motoqueiros dos Anjos do Inferno. Pouco depois da gravação, os 3 motoqueiros pegam a estrada. Enquanto isso, os fora da lei percorrem a estrada em um Rover, buscando um membro dos Anjos do Inferno com colete completo. Ao avistarem os 3 homens, decidem agir. Jerry é atingido e sua Harley Davidson fica cheia de balas. Jerry mais tarde sucumbe aos ferimentos. Do ponto de vista dos excluídos, o ataque foi um sucesso. Após a polícia encontrar o carro queimado ligado ao tiroteio, Sean Crichton foi preso logo depois. Ele utilizou seu veículo para a execução. Crichton se declarou culpado, mas os outros 6 negaram o envolvimento. Se não fosse por Malcolm Bull, que rompeu o silêncio dos motoqueiros ao falar com a polícia, talvez só Crichton, Garside, Turner e o próprio Bull teriam recebido prisão perpétua. No final, todos os 7 receberam sentenças de prisão perpétua, com tempo mínimo de reclusão variando de 25 a 30 anos, mas um dos condenados recebeu prisão perpétua. Malcolm Bull está em risco não só pelos Hells Angels, mas também por antigos companheiros fora da lei, após quebrar o rígido código de silêncio central à cultura dos motoqueiros 1%. O lema dos fora da lei é: Deus perdoa, os fora da lei não. E é improvável que Malcolm Bull seja autorizado a esquecer isso tão cedo. Deixando as ruas históricas da Grã-Bretanha, mergulhamos na batalha mortal de motoqueiros mais letal de Nova York. A saga continua, revelando uma história envolvente de conflito, resiliência e dinâmicas de poder enquanto os Anjos do Inferno navegam pelo cenário urbano com determinação implacável. Na selva de concreto de Nova York, um confronto de titãs acontece. 2 lendários clubes de motociclistas, Anjos do Inferno e Pagãos, travam uma batalha por domínio, com seus caminhos destinados a colidir e trazer graves consequências. Essa batalha abala a comunidade da cidade de Nova York até o âmago. Assassinatos acontecem em plena luz do dia e tiroteios de carro passam a ocorrer. Se você faz parte de um clube de 1%, não há descanso, e o inimigo pode estar à espreita em cada esquina. Mas quem sairá vitorioso nesse confronto implacável? A ascensão mortal dos Pagans Moto Club. No competitivo mundo dos motoqueiros americanos,
os Pagans Motoclubes se destacam entre Hells Angels e bandidos. Fiéis ao nome, esses caras não estão pra brincadeira, e pode acreditar que os Hells Angels sabem exatamente com quem estão mexendo. Mas como diabos esses fora da lei conseguiram trilhar seu caminho até a realeza dos motoqueiros em primeiro lugar? A origem dos clubes de motociclistas remonta à Segunda Guerra Mundial. Foi nessa época que muitos clubes de motoqueiros poderosos surgiram como uma forma de recreação. Mal os fundadores imaginavam o impacto que esses clubes teriam no cenário atual. Os Anjos do Inferno provavelmente são o clube de motoqueiros mais influente. Eles também foram criados após a Segunda Guerra Mundial. Esses clubes são chamados de fora da lei, indicando sua tendência de, ocasionalmente, se envolverem em atividades criminosas e seu desrespeito pelas regras estabelecidas pela Associação Americana de Motociclismo. Diferente de outros clubes, eles seguem suas próprias regras. Mas hoje não é só a Associação Americana de Motociclismo que desconfia das intenções deles. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América define clubes de motociclistas fora da lei como grupos cujos membros usam o clube para atividades criminosas. Aqui devo acrescentar que essa caracterização se desenvolveu algum tempo depois da criação original dos clubes de motociclistas. A ideia original era mais livre e pacífica. Parece que alguns desses clubes só buscam uma vida perigosa. Para veteranos, retornar à sociedade após a guerra nem sempre foi fácil. As motocicletas transmitiam liberdade e se tornaram fonte de camaradagem e emoção. Inicialmente, esses clubes foram formados para diversão, apoio e uma sensação de adrenalina. A Segunda Guerra Mundial impactou a indústria de motocicletas e levou as Forças Armadas dos Estados Unidos da América a pedir que a Harley-Davidson produzisse mais de 100 mil motocicletas. Os avanços tecnológicos cresceram rapidamente com o desenvolvimento de motocicletas para uso militar. Assim, as origens dos clubes de motociclistas podem ter sido humildes, seu legado e influência ainda são sentidos hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto o país se recupera, almas inquietas buscam consolo e liberdade nas estradas. Leo Dobkin funda o Pagans Moto Club em Prince George's, Maryland. Poucos sabem que esse início humilde gera caos e criminalidade. Os Pagans são um grupo unido de 13 membros vestindo jaquetas jeans e rugindo pelas rodovias em motocicletas Triumph. Unidos pelo amor ao vento e à adrenalina, a irmandade deles é inquebrável. Símbolos de medo adornam os Pagans. Seus coletes jeans exibem Surge, o gigante do fogo nórdico, símbolo da fúria. A insígnia dos Pagans adverte quem ousa desafiá-los. Com mais membros, cresce a disputa por poder entre os Pagans. O presidente John Satan Maron os conduz por um caminho sombrio, fazendo acordos com a La Cosa Nostra. A violência é sua moeda, espalhando o terror. Apesar do crime, os Pagans agem com precisão militar. Cercados de segredo, eles rivalizam com os famosos Anjos do Inferno. A polícia tem dificuldade de se infiltrar, sendo superada por um clube com regras próprias. Mas qualquer um que cruzar o caminho dos anjos deve se preparar para entrar no próprio inferno. Confronto de titãs, Anjos do Inferno x Pagans Moto Club. Em meio à rivalidade crescente entre os Pagans Moto Club e os Anjos do Inferno, Moto Club e as ruas de Nova Jersey e Pensilvânia estão carregadas de tensão e o leve cheiro de perigo iminente. As autoridades suspeitam que ambos os clubes estejam envolvidos no tráfico de drogas e negócios ilícitos. O campo de batalha vai para bairros movimentados de Nova York, onde disputas territoriais colocam Pagans e Anjos do Inferno frente a frente. É o ano de 2018, 28 de abril, quando vários membros dos Pagans Moto Club cruzam o caminho de Shank, um motoqueiro dos Anjos do Inferno, em um posto de gasolina perto do reduto do seu clube. Sem notar o perigo, Shank para abastecer a moto. Pagans se aproximam de Shank com agressividade palpável. Com brutalidade, eles atacam de surpresa, desferindo vários golpes que deixam Shank espancado, numa ação flagrante dos Pagans. Com vários homens, eles agarraram Shank, que estava dirigindo sozinho, uma ação que os Anjos do Inferno lembraram e consideraram com muito cuidado como lidariam com isso. Mas para os Anjos, não há recuo, só os mais aptos vencem. Com as tensões no auge, os Anjos do Inferno tomaram uma decisão ousada, um ato simbólico de desafio. Após quase meio século enraizados em sua sede no East Village de Manhattan, eles abriram mão de seu reduto, rompendo a ligação com um legado repleto de história. Eles então focaram no coração do território dos pagãos, o Bronx.
Na Longstreet Avenue, eles compraram uma fortaleza de 2 andares, consolidando sua presença entre os inimigos. Como era esperado, essa mudança trouxe consequências. Os pagãs não permitem que outro clube de motoqueiros se estabeleça pacificamente no bairro. Um presente de boas-vindas deve chegar em breve. O relógio marca 2 de janeiro de 2020, data destinada à violência. Durante a noite, uma chuva de balas atinge o santuário dos Hells Angels no Bronx. Nenhuma vida é perdida, mas a sede mantém as cicatrizes do ataque. Imagens de vigilância mostram uma cena assustadora. Uma procissão barulhenta de motocicletas, com pilotos mascarados atirando indiscriminadamente na sede e deixando destruição. Os pagãs atacam primeiro, mas os anjos do inferno logo reagirão. 5 meses depois, as ruas do Bronx testemunham um ato de retaliação meticulosamente planejado. Francisco Rosado, presidente dos pagãs no Bronx, vira alvo deles. Em uma emboscada calculada registrada por câmeras de segurança, membros dos Hells Angels surgem das sombras, mascarados e fortemente armados. As intenções deles são claras: eliminar o inimigo. A dança letal se desenrola com precisão e Francisco Rosado, antes temido por seus inimigos, agora é vítima da fúria deles. Seu sangue mancha o asfalto enquanto os 3 agressores fogem, mas o destino não será generoso com eles por muito tempo. As autoridades, movidas pela urgência de conter a tempestade que se aproxima, não deixam pedra sobre pedra em sua busca por justiça. Seus esforços dão frutos quando rapidamente capturam os 3 indivíduos responsáveis pela morte de Francisco Rosado. As engrenagens da justiça se movem, prometendo retribuição a quem tenta tingir as ruas de vermelho. A guerra entre anjos do inferno e pagãos não ocorre só em Nova York. Em Massachusetts, os 2 clubes não recuam diante de nada. Caos em Massachusetts, a rivalidade sangrenta revelada. Na primavera de 2022, os pagãs ousam abrir um novo capítulo perto do território dos Hells Angels em Fall River, Massachusetts. É um desafio direto, uma provocação que não ficará sem resposta. Os Hells Angels, conhecidos por sua crueldade, não vão deixar essa invasão passar despercebida. Os Hells Angels respondem com vingança. Eles restabelecem sua presença em Cape Cod e emitem uma ordem assustadora, uma política de luz verde. É uma declaração de guerra, permitindo que os membros dos Hells Angels ataquem qualquer pagão que encontrarem à vista. A tensão no ar é palpável e as ruas fervilham com uma tempestade iminente. Em 14 de maio, o estrondo dos motores de motocicleta ecoa pela noite. Mais de 100 membros dos Anjos do Inferno descem sobre um campo de batalha escolhido. Um grupo menor de 25 se separa, pronto para enfrentar os pagãos de frente na sede deles. Sob o manto da escuridão, o caos irrompe. As mulheres são levadas para dentro enquanto 7 anjos do inferno surgem das sombras, armas brilhando de forma ameaçadora. Facas, martelos e tacos são usados com intenção letal, gerando uma onda de violência contra os pagãos desavisados. Apoiando os anjos do inferno nas sombras, membros e associados bloqueiam o trânsito de modo astuto, agindo como vigias para impedir a fuga dos rivais. As ruas se transformam em um campo de batalha. A briga explode com fúria enquanto corpos se chocam, gritos rasgam a noite e o cheiro acre do medo paira pesado no ar. Enquanto o caos consome as ruas, o som das sirenes corta a noite. A polícia desce sobre a cena, sua autoridade confrontando a ferocidade dos clubes em guerra. Eles tentam acabar com a briga e levar os feridos para um local seguro, mas a violência torna a tarefa assustadora. Os anjos do inferno, feridos mas não vencidos, recuam para Cape Cod. É um alívio temporário, enquanto a guerra entre as gangues segue feroz. Após a violenta briga de rua, sussurros de retaliação e vingança ecoam pelas sombras. Os anjos do inferno fervem de raiva, sua sede de domínio permanece insaciável. Os pagãos feridos cuidam das feridas e se preparam para a próxima batalha.